Você já identificou qual é o assunto dessa carta? Ainda tem aí mais alguns capítulos, né? Para descobrir. Nós vamos começar no capítulo 3 e vamos até o capítulo 4, verso 1. Mas nós vamos lendo à medida que formos expondo. Os irmãos estão com a Bíblia aí? Irmã Sônia, Selma, estão? Não? Olha aí, seu Antônio. Ok, aí. Mostra aí, Paulo. Localiza, por favor. Isso. Hebreus, capítulo 3. Pode deixar sua Bíblia aberta, que nós vamos ver esse capítulo todo, se o Senhor nos permitir. Antes nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos conduza nesse momento de estudo, que Ele nos fale por sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado porque já pudemos orar e pudemos também cantar, e nós sabemos que o Senhor esteve atento ouvindo as orações e os cânticos dos seus filhos. E agora, meu Deus, eu sei também que o Senhor deseja que nós ouçamos a voz do Senhor atentamente. E nós pedimos graça do alto para que o nosso coração seja conduzido e permaneça atento a tudo que o Senhor nos tem a dizer. E que o Senhor seja engrandecido através da sua bendita palavra. E ao Senhor nós agradecemos, rendemos a honra, a glória, o louvor, a adoração, em nome de Jesus. Amém. Então nós já vimos os 2 primeiros capítulos dessa carta. Os hebreus, eles estavam considerando seriamente a possibilidade de desistir do seu compromisso com o Evangelho e voltarem ao que eles eram antes, ao judaísmo, que eles praticavam anteriormente. Eles estavam já começando a virar as costas para Cristo, desejando voltar para o judaísmo que eles praticavam. E o autor, ele escreve essa carta com o objetivo de reacender o fogo da fé no coração daquelas pessoas. Ele está tentando levar aquelas pessoas, esses hebreus, a desistir desse pensamento tão perigoso. Então, os primeiros 2 capítulos deixam muito claro aonde que essa ação os levaria. Essa ação os levaria a retroceder, os levaria a andar na escuridão, os levariam a trocar o que é melhor por aquilo que é inferior. Mas agora, de uma forma mais direta, e é muito direto o que ele fala aqui, ele passa a mostrar os perigos da apostasia, ou seja, os perigos de abandonar a Cristo, de deixar Cristo para abraçar qualquer outra coisa, porque não existe nada e ninguém que seja superior a Cristo. E ele faz isso através de uma exortação. Ele começa com a exortação, depois ele traz um ensino para nós e depois ele termina com uma advertência solene, seríssima. O ensino que ele nos traz aqui, do capítulo 3:1 até o capítulo 4:1, é que o perigo da apostasia só é vencido através da permanência em Cristo. Como é que nós vencemos a apostasia? Permanecendo em Cristo. Se nós não permanecemos em Cristo, nós não vencemos a apostasia, ela nos vence. Então, primeira coisa que o autor faz para nos mostrar essa realidade, ele traz uma exortação. Qual é a exortação que ele traz? Está no versículo 1. A exortação que ele traz é a seguinte: olha, não perca Jesus de vista, não desvie seus olhos de Jesus. Ele diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus.
Então, diante de tudo que já foi dito, os capítulos 1, capítulo 2, o autor, ele chama aqueles hebreus e ele nos chama hoje a considerar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que é esse considerar? É fixar os olhos dele, é ponderar, pensar, estudar, meditar em Jesus. É isso que ele está nos chamando a fazer. Então ele diz: olha, diante de tudo que eu já falei, e do perigo que é esse pensamento, dessa negligência, desse afastamento, eu chamo vocês a pensar mais em Jesus, a estudar mais sobre Jesus, a meditar mais sobre a pessoa de Jesus. Porque os crentes, segundo ele aqui, são santos irmãos. Santos, ele está dizendo que os crentes, eles são separados. Ou seja, os crentes, eles são separados dos outros no mundo, e eles são separados para Deus. E isso nos torna irmãos, porque nós passamos a fazer parte de uma mesma família divina, onde Jesus Cristo é o irmão mais velho. E ele disse, na sessão anterior, que Jesus Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos. Pode ser que você se envergonhe alguma vez de Jesus, mas ele não se envergonha nos céus de chamar aqueles que fazem parte da família de Deus de seus irmãos. Então nós nos tornamos santos e irmãos porque nós recebemos um chamado celestial. E esse chamado não foi recebido pelos outros. Então, meus irmãos, Cristo nos chama pelo seu Espírito, e Ele nos transforma pelo poder do Evangelho. O que o autor está dizendo aqui é que o crente é diferente. Ele é santo irmão. Ele é diferente das outras pessoas. É isso que ele está destacando aqui. O judaísmo olha para trás. O judaísmo, ele olha para Moisés. O judaísmo olha para Arão. Moisés, ele é o apóstolo do judaísmo, porque apóstolo é aquele que é enviado. Então, Moisés, ele foi enviado por Deus como legislador da nação de Israel. E Arão, ele foi o primeiro sumo sacerdote, ele foi designado mediador entre Deus e os israelitas, e todos os sacerdotes judeus são descendentes de Arão. Mas no Evangelho, que nos foi revelado por Deus de maneira final, completa, de uma única vez em Cristo, encerrada em Cristo, no Evangelho, os ofícios de apóstolo e sumo sacerdote estão reunidos em uma só pessoa. E eles dizem que pessoa é Jesus Cristo, ou seja, Cristo, o Messias designado, aquele que foi enviado, Jesus, o seu nome humano, o sumo sacerdote que nos representa diante de Deus. Então nós somos chamados a considerar a Ele, porque Ele é maior, Ele é superior em tudo. Quando nós olhamos para Cristo, nós não estamos olhando para trás, nós estamos olhando para o alto. Então, irmãos, nós não podemos virar as costas para Jesus, conforme aqueles hebreus estavam pensando em fazer. Nós não podemos abandoná-lo jamais. É loucura descartar Jesus. Se Jesus não faz parte da nossa vida, nada mais faz sentido. Tire Jesus de alguma área da sua vida, e essa área da sua vida será um grande problema, não fará qualquer sentido. É loucura descartar Jesus. Então o autor está nos exortando que nós devemos investir mais tempo pensando em Jesus, em vez de pensar em tantas outras coisas. Ele está dizendo: olha, diante de tudo isso que eu falei com vocês, pensem mais a respeito de Jesus. Essa é a exortação. Considerem o Senhor Jesus Cristo. Logo depois, ele nos traz um ensino, dos versos 2 a 6. Qual que é o ensino que ele nos traz? O ensino é que Jesus é maior do que Moisés, né? A menção ao apóstolo e sumo sacerdote faria com que aqueles hebreus imediatamente pensassem em Moisés e Arão. Será que Jesus
seria maior do que eles? O autor mostra que sim. Então, mais tarde, o autor ele vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele é superior a Arão. Ele é maior do que Arão, mas imediatamente, já a partir de agora, ele mostra que Cristo, ele é maior do que Moisés. Olha o que ele diz no verso 2. Diz assim: ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Qual a grande característica de Moisés? A grande característica de Moisés foi a sua fidelidade. Moisés fazia aquilo que Deus mandava que ele fizesse. Se Moisés tivesse falhado em sua fidelidade, se Moisés não fosse digno de confiança e falhasse, Faraó, ele jamais teria ouvido a palavra de Deus. E Israel teria cedido às exigências de Faraó, porque ele colocou muitas exigências a princípio, mas Moisés, ele foi fiel a tudo que Deus mandou, e não cedeu às palavras de Faraó. Se Moisés não fosse obediente, irmãos, Israel teria recuado no Mar Vermelho, e vocês lembram muito bem o que foi que Deus disse para Moisés fazer: porque você clama a mim, diga ao povo que marche. Aonde? No Mar Vermelho, no meio. E Moisés obedeceu. Moisés fez como Deus. Mas se ele não tivesse obedecido, o povo teria recuado no Mar Vermelho, o povo teria saído do deserto, teria voltado para o Egito, jamais teriam chegado à fronteira de Canaã e jamais teriam tomado posse da terra prometida. Mas Moisés foi fiel. E o texto diz que ele foi fiel em toda a casa de Deus. Ou seja, os israelitas eram o povo de Deus, a família de Deus. E Moisés, ele foi fiel em tudo aquilo que ele fez por eles. Mas da mesma maneira, assim como Moisés foi fiel, o autor está mostrando que Cristo foi fiel em toda a obra que Deus o enviou a realizar. Porque se ele tivesse cedido a qualquer tentação, se ele tivesse se recusado a sofrer, se ele tivesse recusado a cruz, se ele tivesse se recusado a morrer, nenhum pecador teria sido salvo. Mas Cristo foi fiel, assim como Moisés. É o que o autor está dizendo. Mas ele prossegue, versos 3 e 4. Ele diz: pois ele merece uma glória maior do que Moisés, assim como o construtor tem honra maior do que a casa. Porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. O autor está dizendo que Cristo é digno de muito mais honra e respeito do que Moisés, assim como aquele que constrói uma casa é muito mais digno de louvor, de ser considerado ou de ter uma maior honra do que a casa que ele construiu. Jesus Cristo é Deus, e foi Deus quem fez todas as coisas. Deus estabeleceu todas as coisas, inclusive a casa de Israel, foi estabelecida por Deus. Veja os versos 5 e 6, ele prossegue no argumento dele. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Ele já está fazendo a transição do ensino para a advertência, mas ainda é o ensino. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo de Deus. Mas Cristo, ele é o Filho eterno de Deus. É o que o autor nos diz. Em toda casa, o filho, o herdeiro, tem uma posição completamente diferente de um servo, porque ele é o filho. Então Cristo, ele é digno de muito mais honra do que Moisés. E ele não está falando aqui, quando ele se refere à casa de Deus agora, ele não está falando sobre Israel histórico.
ele não está falando mais sobre a nação de Israel, ele está falando sobre essa família formada por todo aquele que deposita sua confiança em Jesus Cristo e que essa confiança em Cristo nunca falha, nunca deixa de existir. É uma confiança que cresce cada vez mais. São homens, mulheres, crianças que nunca deixam de se alegrar na esperança em que os seus corações foram firmados um dia. Ou seja, todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que foi a Cristo em arrependimento dos pecados, em fé para a salvação, esse agora é feito casa de Deus, é o novo Israel de Deus. E ele termina o ensino fazendo uma afirmação muito importante, que já nos prepara para a advertência que ele vai fazer. Ele diz no final do versículo 6, olha, preste atenção: casa que somos nós. Depois de nós, qual é a palavra que tem aí? Há uma condição. Casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. O que o autor está nos dizendo? O fato é que nós não somos membros da família e da casa de Deus, a menos que nós creiamos e continuemos a crer até o fim. Você entendeu? Nós não somos membros da casa de Deus e nem da família de Deus, a não ser que nós creiamos e continuemos crendo até o fim. Se alguém diz que é crente, mas em algum momento da vida, mais tarde, ele mostra que a sua vida não se tornou diferente, ele mostra que não há qualquer tipo de separação, ele não é santo na sua vida, ou que a sua fé foi algo só temporário, é porque ele nunca foi verdadeiro crente. É o que o autor está dizendo. O crente verdadeiro, ninguém discute isso, todo crente verdadeiro tem seus altos e baixos. Tem ou não tem? Todos nós temos nossos altos e baixos nessa vida. Ninguém é perfeito, nenhum de nós é perfeito. Nós não estamos falando de perfeição, nem de altos e baixos na vida. Um crente, ele pode até mesmo se afastar do Senhor, assim como Pedro, que o negou. Mas Pedro não permaneceu afastado. Ele se afastou, ele negou Jesus, mas ele não consegue permanecer afastado. Ele foi transformado no seu interior. Por que um crente verdadeiro não consegue viver afastado do Senhor Jesus Cristo? Porque ele teve a sua vida transformada interiormente, e a sua nova natureza se revela com insistência, mesmo quando ele quer se afastar. Ele volta para o Senhor, ele cresce em entendimento, força espiritual, e ele nunca vira as costas de maneira definitiva para Jesus. Ele pode desanimar, mas virar as costas para Jesus definitivamente não. Então, se alguém, já tendo confessado a Cristo, o abandona para sempre, é porque sua profissão de fé, seu testemunho de fé, nunca foi verdadeiro. Nunca experimentou uma transformação genuína da parte de Deus. O autor está falando que a única garantia que eu e você temos, que nós somos filhos de Deus, é que você continua na fé, apesar das suas falhas, apesar das suas fraquezas. Você continua, você prossegue. Então, se você não der nenhuma demonstração de santidade, ou pior, se negar o Senhor Jesus Cristo, então você está perdido. Qualquer um que não dá demonstração de santidade, ou pior, nega o Senhor Jesus Cristo, vira as costas a Ele, está perdido. Tendo feito
a exortação de pensarmos mais em Cristo, tendo nos dado o ensino de que Cristo é maior do que Moisés, portanto, digno de maior honra, agora ele nos faz a admoestação, a advertência. Qual é a advertência? Está dos versos 3:7 até o 4:1. A advertência é que quem não permanece em Cristo, não pertence a Cristo. Olha o que diz, versos 7 a 11. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como na rebelião, no dia da provação do deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Eles entraram? Não entraram. É uma referência ao Salmo 95, versos 7 a 11. O autor está se referindo. O Salmo, ele nos ensina que a entrada na terra prometida estava condicionada à obediência à palavra de Deus. Não foi acidente, irmãos, que aquela geração que saiu do Egito pereceu no deserto. Não foi porque o caminho era longo, não foi porque o tempo foi demorado, não foi porque o deserto era um lugar inóspito, não foi por acidente que aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida e pereceu no deserto. Foi porque no deserto eles contestaram a autoridade de Deus. E eles se rebelaram no deserto contra Deus. E lá eles pereceram. Eles experimentaram uma maravilhosa libertação sobrenatural daquela escravidão do Egito. Deus os tirou de lá com mão forte. Eles receberam aquela revelação surpreendente no Monte Sinai, todos eles viram e tremeram. Moisés, Deus fale com você, não fale conosco não. O que Ele falar com você, você fala com a gente. Todos nós estamos vendo o que Deus está falando. Deus provia suas necessidades todo dia. No meio daquele povo, Deus realizava sinais, prodígios maravilhosos. Eles viram, eles testemunharam, participaram de tudo isso. Saíram do Egito, libertados por Deus, foram supridos todos os dias, receberam a revelação do sinal, viram milagres, mas não entraram na terra prometida. Não entraram. Cada um deles pereceu no deserto, como Deus havia jurado. E com isso em mente, escuta agora o que o autor tem a dizer no verso 12. Ele diz: vocês ouviram o que aconteceu lá? Ele está dizendo, no passado. Então, pensando nisso, agora veja, ele diz no verso 12: irmãos, cuidado, para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Essa é a advertência. Cuidado. Cuidado para que não aconteça o mesmo comigo. O autor está dizendo: cuidado, pastor Adilson, para que isso não aconteça com você. Ele está dizendo com cada um de nós: cuidado, para que isso não aconteça com você por causa de negligência, por causa de desobediência. Cuidado, para não viver essa vida de cristianismo de qualquer jeito, para não viver essa vida de cristianismo obedecendo quando você acha que deve obedecer. Cuidado, ele está dizendo para que não ocorra a mesma descrença, a mesma obstinação no nosso coração, e assim como eles nos afastemos do Deus vivo,
Olha o verso 13. Antes, em vez disso, exortai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Sabe qual é o caminho para evitar isso? Ele está dizendo que é a exortação todo dia. O pecado é traiçoeiro, irmãos. É muito fácil que o coração permaneça endurecido. Por isso nós devemos continuar a exortar, encorajar uns aos outros. Muito obrigado, Arthur. Por que nós devemos perseverar em exortar e em encorajar uns aos outros? Para permanecer firmes e para continuar sempre e sempre e sempre. Por quê? Veja verso 14 e 15. Porque temos nos tornado participantes de Cristo. De novo, se mantivermos a nossa confiança inicial até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração, como na rebelião. Veja como que o perigo de o coração permanecer duro é grande. Ele precisa falar disso 2 vezes com a gente. Então nós recebemos os benefícios que Cristo fez por nós. Nós temos nos tornado participantes de Cristo, assim como aquele povo foi participante do que Deus fez, tirou todos do Egito. Então nós temos recebido os benefícios que Cristo fez por nós. Então somente se nós continuarmos firmes até o fim, com a mesma confiança que nós tivemos desde o princípio. Perseverança, irmãos, não é algo para se pensar amanhã. É hoje. Todos os dias. Como o Salmo dizia. Perseverança não é algo que você faz planos para o ano que vem. Perseverança é algo que você pensa todo dia. Toda hora. Toda hora. Então não feche seu coração para nada que Deus te disse. Para nada. Não murmure. Não se rebele. Não resmungue. Porque era isso que o povo fazia no deserto quando ouvia a voz de Deus. Não se descuide. Hoje, a palavra-chave da vida cristã é hoje, não é amanhã. Houve apostasia no passado, mas todas as vezes a apostasia começou algum dia. Teve um dia que ela começou. Então, nós precisamos viver bem hoje. Procure ser o cristão que você deve ser hoje, não amanhã. Não somente nos tempos de conferências empolgantes, não somente quando existe um evento especial, mas hoje, aqui. Verso 16. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito conduzidos por Moisés? Irmãos, como é que isso aconteceu com Israel na antiguidade? Aconteceu da seguinte maneira: eles ouviram o que Deus tinha para dizer, mas não gostaram do que Deus disse. Murmuraram, reclamaram e se rebelaram. Esse foi o padrão, exceto para Josué e Calebe.
toda a nação se rebelou contra Deus. Eles buscaram uma liderança alternativa. E eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, falando sobre os últimos tempos, que serão dias difíceis. E por não suportar a palavra de Deus, a sã doutrina, muitos levantariam para si mestres segundo seus próprios desejos. E foi assim, lá no Israel do passado, eles procuraram outra liderança, expressaram insatisfação com a providência tão bondosa, milagrosa de Deus, e teve vezes que eles planejaram voltar para o Egito. Vamos embora voltar para o Egito? Foram eles, todos que saíram. Verso 17: e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Meus irmãos, foi contra essas pessoas que Deus se indignou, se entristeceu, se aborreceu por 40 anos. Foram os cadáveres dessas pessoas que, sem exceção, caíram no deserto. Veja os versos finais do capítulo 3, 18 e 19. E a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Não foi aos desobedientes? Desse modo, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Foi aquele povo rebelde e desobediente que Deus jurou que não entraria no descanso prometido de Canaã. E não entrou. Não entrou. Veja como o autor encerra a sessão, no verso 1 do capítulo 4. Portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, tememos que alguns de vós pareça ter falhado. Ele está dizendo, olha, isso aconteceu, e tem acontecido, e pode acontecer. Então, ele está dizendo, é preciso que nós tenhamos esse temor, cada um de nós. E talvez isso seja prova de que realmente nós continuamos e não estamos nos afastando. Se esse temor existe no nosso coração, porque existe um descanso prometido por Deus, aguardando todo crente. O céu é uma realidade, a glória eterna é uma realidade, é o verdadeiro lar de todos os que são o povo de Deus. É assim que a Bíblia termina. Deus, em uma nova criação com o seu povo, Ele dirá, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Isso é verdade, há essa promessa. Então, o autor está dizendo para nós, olha, tenha esse temor, que qualquer um que pareça estar a caminho, mas falhe ao fazer isso. Ele está dizendo, tenha esse temor de falhar, enquanto você está no caminho. O perigo da apostasia não é teórico, é real. E aí, tendo visto a história, a exortação, o ensino e a advertência, nós não podemos deixar de perguntar, porque a intenção do autor era que aqueles hebreus refletissem sobre a sua condição. E esse texto, ele nos chama também a pensar sobre a nossa atual condição. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter certeza da vida eterna. Nós podemos, se você ler 1 João, ele vai dizer que ele escreveu aquelas palavras para nos dar certeza da vida eterna, mas a certeza da vida eterna está em alguns pontos que ele coloca que são características de alguém que nasceu de novo. Então nós temos certeza da vida eterna
em 1 João, se nós estivermos incluídos em todas aquelas características em que ele diz que alguém que nasceu de novo tem. E o autor está nos dizendo que nós podemos ter certeza da vida eterna se nós perseveramos, se nós progredimos. Então, hoje em dia, muito pouco é dito sobre a apostasia, porque parece que alguns se ofendem com o confronto. Primeiro estudo nós falamos que as pessoas evitam a carta aos Hebreus porque ele traz alguns confrontos que muitas vezes deixam as pessoas desconfortáveis, e eis aqui um grande confronto, que talvez muitos não gostem. Então, hoje em dia, muito pouco se fala sobre apostasia, mas como nós vimos, a apostasia é um perigo real. E baseado no texto que nós lemos, vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que é apostasia? Apostatar, irmãos, de acordo com o que nós lemos, o texto nos mostra, é não ficar firme em Cristo, é não permanecer no Evangelho até o final. É afastar-se do Deus vivo. E como resultado, essa pessoa que se afasta, ela não é mais reconhecida como aquele que faz parte da família de Deus. Ela não é mais reconhecida como pertencendo a Cristo, ela deixa de entrar no descanso prometido que a todos pertencem, que são de Cristo. Ou o descanso que é de todos aqueles que pertencem a Cristo. Apostasia é algo que acontece apenas com aqueles que apenas parecem ser crentes. É triste, irmãos, mas todos nós conhecemos pessoas que pareciam ser crentes, mas que acabaram deixando de confessar a Cristo ou qualquer cristianismo e que morreram assim, longe de Cristo. Mas é importante lembrar que o ensino do texto não se aplica a essas pessoas que se afastaram. Ele está falando para nós, os que estamos caminhando. Como que acontece a apostasia, irmãos? A apostasia começa no coração, nos nossos afetos, nossos gostos, pensamentos, no interior da pessoa. É isso que ele diz aqui. Primeiro, o coração se torna endurecido diante dos mandamentos de Deus. A pessoa se recusa a acatar os mandamentos de Deus, porque o pecado parece que é mais atraente. Então ele prefere o pecado do que obedecer a Deus. Em seguida vem a provocação, murmuração, insatisfação, reclamação e rebeldia. E isso conduz ao pecado. Ou seja, é fazer aquilo que Deus proíbe, tendo o desejo de agir assim. Pecar, todos nós pecamos. Mas pecar tendo o desejo é diferente. Aí é rebelião. Pecar deliberadamente, uma coisa é cair em pecado, outra coisa é sofrer uma tentação insistente, outra coisa é ter pecado crônico, e outra coisa é pecar deliberadamente, querendo fazer assim. Isso leva à incredulidade prática. O que é incredulidade prática? Desobediência. Uma rebeldia obstinada, desobediência causada pela descrença. E quando isso acontece, o afastamento final de Deus já aconteceu. Tudo que resta são essas advertências que Deus trouxe aqui. Não entrarão. E não são ameaças furadas, não. Talvez o mais importante,
para nós hoje? Como que nós podemos evitar a apostasia? Irmãos, primeiro, pelo reconhecimento de que ninguém que professa ser crente entrará nos céus, a não ser que persevere até o fim. Nós precisamos reconhecer isso. Olha o que diz aí o versículo 6, a parte final. Se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da nossa esperança. Verso 14, porque temos nos tornado participantes de Cristo se mantivermos a nossa confiança inicial até o fim. Então você evita a apostasia reconhecendo que ninguém que diz ser crente entrará no céu, a não ser que persevere na fé até o fim. Todos nós que afirmamos seguir a Cristo, nós precisamos reconhecer que não estamos isentos de nos apostatar. O uso que o autor faz aqui nos versos 12, 13 e no verso 1 do capítulo 14, qualquer e nenhum, ressalta justamente isso. Olha o que ele diz no verso 12: cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós. Verso 13: exortai uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido. Então, irmãos, ninguém está isento. Cada um de nós deve temer. É o que ele diz no capítulo 4, verso 1. Nós podemos crer que nós estamos a caminho do céu. Muitos podem crer, mas podem não chegar. É o que o autor está dizendo. Então, para perseverar na fé, também é essencial participarmos de uma comunhão de crentes em Cristo. Olha o que ele diz no verso 13. E nós estamos vendo como nós estamos sendo provados nisso e tentados nisso. Ele diz: antes, exortai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, irmãos, nós precisamos participar da igreja. Dentro dessa comunidade, nós devemos nos aproximar dos outros, devemos permitir que os outros se aproximem de nós, devemos constantemente encorajar, advertir uns aos outros a seguir sempre adiante nas coisas de Deus, estimularmos. Nós não somos chamados, irmãos, a sermos independentes, não. Nosso coração é traiçoeiro demais para nós andarmos sozinhos. Então, outras pessoas podem enxergar algo em nós que precisam de correção e podem nos alertar. Então, nós devemos nos colocar numa posição em que essas coisas possam ser vistas e que alguém possa nos alertar. Nós devemos receber humildemente o que as pessoas nos dizem e agir de acordo. Mas ainda não é suficiente, não. Acima de tudo, é assim que começa o texto, no versículo 1 do capítulo 13, nós devemos considerar com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ou seja, aquele que tem Cristo constantemente no seu pensamento, aquele que eleva sempre o seu coração em adoração a Cristo, gratidão, amor, obediência, esse está seguro, perfeitamente seguro. E essa é a principal lição da carta aos Hebreus. Veja que Deus, Ele não tornou difícil para nós a perseverança, irmãos. Não tornou difícil.
se nós olharmos atentamente e nós não nos desviarmos, não desviarmos nossos olhos para o líder da fila, é aquele que vai adiante, não é assim que ele diz na sessão anterior? Nosso irmão mais velho, se nós o seguirmos de perto, nós chegaremos com toda a segurança ao céu, deleitaremos o descanso eterno que nos está prometido. E mais tarde o autor volta a falar sobre isso, mas antes, ele quer que nós pensemos em Cristo, saibamos que a apostasia é uma possibilidade e temamos que isso aconteça. Deus nos abençoe e nos livre desse mal. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos conduza, nos fortaleça. Como eu disse, Hebreus, ele nos traz muitos confrontos. E graças a Deus, eles estão aqui para nos alertar, para nos levar a pensar.